Oi, pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é Poema. E a gente está aqui para mais uma leitura para entender um pouquinho melhor as energias da lua cheia, que vai acontecer no dia 30 de abril e termina no dia 1º de maio. Então, é uma lua que ela marca, né, essa transição de abril-maio. É uma lua que vai acontecer aos 17 graus de Libra, que cai numa constelação que se chama Swati. Swati é uma constelação que fala sobre a gente ser independente, fala sobre a gente conseguir se conectar com a natureza, fala de habilidade de comunicação, é uma nakshatra que fala de habilidades intelectuais também. Tem uma regência ali importante, né, dessas questões que falam sobre inteligência. Eu não vou me aprofundar muito. A gente vai ver mais essas energias, o que dessa nakshatra ela traz pra gente, tá? O símbolo dela é um broto, né, que balança ao vento, então isso demonstra também a flexibilidade. Tem uma questão, assim, de bastante... Eles sabem lidar com diferentes situações, eles não se afligem com isso, sabe? Então vamos lá, de novo, lua com luz, lua cheia, ela traz aspectos bons que a gente pode ver pra gente entender. Vamos lá ver quais que são as energias. Hoje eu não vou me delongar muito nas constelações. Vamos lá. A gente vai ver a energia junto com a leitura. Vamos lá, energia da colheita. Tá. Tô entendendo. Bom, então a gente tá aqui num período, né? O que acontece? Que a gente tá olhando para os resultados que a gente teve das coisas que a gente plantou. Se eu não me engano, essa runa, ela saiu nessa posição também. Eu vou precisar dar uma olhadinha para ver, mas se eu não me engano, em alguma das duas últimas leituras de lua de abril, ela também falou de colheita, que a gente estava contemplando os resultados da colheita. Então, essa lua, ela pode ser um desdobramento das coisas que a gente já estava vendo na lua que teve esse resultado. Eu vou dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui na descrição, porque é como se fosse uma continuação, assim, eu tô sentindo uma continuação de leitura. Enfim. E aí a gente tá o quê? Vamos lá. Né? A gente tá pesando como é que a gente pode equilibrar, o que a gente pode ajustar para ter uma colheita melhor, certo? Como que a gente pode se desenvolver devagar para numa próxima colheita a gente melhorar, a gente ter um desenvolvimento melhor ou colher outra coisa. Então a gente está contemplando essas questões. Mas aí, o que acontece? A gente está com dificuldade, a gente está com bloqueio criativo, bloqueio de pensar em coisas novas. Então tem uma confusão em relação a esses nossos projetos, aos nossos assuntos materiais. A gente não consegue pensar em atitudes que a gente pode ter diferente para mudar isso, para que seja melhor. Então a gente tá nessa época aqui de bloqueio criativo, tá? Então a gente tá, legal, colhi isso, quero pensar como é que eu posso melhorar. Mas aí a gente não consegue pensar, a gente tá num bloqueio criativo. Então, o que tá acontecendo aqui, né? Na Udis, que é essa runa aqui, ela fala de fraquezas, de necessidades.
E é interessante porque, assim, ela fala, é uma runa que ela fala, olha, se você quiser fazer alguma mudança, não faça isso agora. Só se for uma coisa muito necessária, porque é como se você tivesse passando, eu não sei se aqui se vocês perceberam isso, mas a gente está muito vulnerável com tudo isso que está acontecendo. Tem uma questão aqui de fragilidade emocional. Então, tem uma necessidade, assim, de antes de a gente mudar algo externamente a nós, a gente precisa mudar algo dentro da gente. Então, tem uma questão assim, a gente precisa se fortalecer. Porque existe algo que não tá bem dentro da gente e não tem como a gente fazer mudanças externamente se a gente não tá forte dentro, se a gente não tem clareza dentro. Então é como se a gente precisasse observar, entender que fraquezas são essas para ter essa clareza dentro da gente sobre as nossas dificuldades, para depois ter clareza sobre os nossos projetos. Então aqui a gente tá, é uma lua, e é interessante, né? Porque Libra é esse signo que ele fala da Swati principalmente, né? Que fala da comunicação, da inteligência. Então, é como se a gente estivesse numa coisa assim truncada. Então, essa lua cheia, ela vem mostrando assim que, olha, você tem essa capacidade, né? Então, ela vem trazendo luz para as nossas virtudes. Você tem essa capacidade, você consegue fazer isso. Só que tá truncado. Então, ela vem colocando luz no, olha, tem algo aqui que falta clareza. Por quê? Por que você não tá conseguindo desenvolver essas habilidades que são tão boas? Por que você não tá conseguindo mostrar essa independência? E aí fala, né, que é porque a gente estamos com questões internas. Então, tem essa coisa assim de uma percepção, eu acho interessante disso aqui sendo uma leitura coletiva, de que, olha, no coletivo, a gente começa a perceber que quando a gente não tá bem, não tem como a gente dar para o outro alguma coisa que a gente não tem. Profissionais de saúde já sabem disso, né? A gente aprende isso na faculdade, que quando você tem dificuldades internas suas, você não pode levar isso para o atendimento com o outro. Então é como se fosse uma percepção que começa a ser coletiva. Não tem como você, fragilizado, desenvolver algo que, vamos dizer assim, que precisa ter estabilidade. Primeiro você precisa resolver isso dentro de você. Então tem essa necessidade aqui de olhar para isso. Então, se for necessário, terapia, vão buscar ajuda de quem for e não ter pressa, porque não tem como a gente fazer num dia só uma coisa que vai durar muitos anos, né? Pra gente conseguir fazer isso num dia só e essa coisa começar a durar, né? A gente começar esse projeto que dura muito, a gente precisa ter todo um tempo de preparação antes. Então, respeitem o tempo de vocês e o processo de vocês, tá? Vamos ver aqui. Conselho. Ó, a verdadeira oferta. Talvez eu libere os medos, as ilusões e os vícios que me prendem de me oferecer verdadeiramente. Gente, juro. Talvez eu relaxe no seu plano, aqui tá falando no plano divino, confiando que os próximos passos sempre serão mostrados. Me use, amor, me use para o melhor. Eu sou apenas seu. Então, tem essa coisa assim, né, de a gente, de novo, precisar se olhar e entender que a gente precisa se doar verdadeiramente para isso aqui que a gente quer que dure. Mas para isso a gente precisa ficar bem primeiro, tá bem? Pessoal, então, a mensagem aqui para a lua, né, de lua cheia de abril, maio foi essa. Espero que fiquem todos bem. Beijo grande, obrigada e tchau. De poema, até logo.